Fala galera, aqui é o professor Gustavo Balbino. Eu estou aqui para te dar uma dica de direito constitucional. Essa dica é relativa a uma novidade de 2019 na nossa Constituição e muito provavelmente vai cair na tua prova. Então fica ligado. Beleza, gente? É muito importante que o teu estudo ele esteja atualizado, tá certo? Que o teu material esteja atualizado, teus resumos, tuas anotações, e o direito ele se movimenta com muita frequência. Em 2019, no meio do ano, nós tivemos uma emenda constitucional, ou seja, nós tivemos uma inclusão no artigo 42, que fala justamente sobre os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, tá certo? Nós temos a emenda constitucional número 101 e ela vai trazer justamente essa mudança. Então vamos dar uma analisada aqui do que está se tratando essa mudança. Primeira coisa é a gente observar quem são os militares estaduais, tá certo? Quando nós falamos do tema militares dos estados, Distrito Federal e territórios, nós estamos falando apenas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tá bom? Eu não quero que tu confunda esse nosso assunto com as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Não é deles que nós estamos falando agora, tá? Nós estamos falando da PM e do BM, certo? Aqui no artigo 37, nós temos o assunto que fala sobre acumulação de cargos públicos. O que a Constituição diz para a gente? Ela diz que a acumulação de cargos públicos ela é vedada. Ou seja, a regra é que é proibido um servidor público acumular um outro cargo público, tá? Mas ao mesmo tempo que a Constituição diz que é vedada, ela também traz algumas exceções. E quais são essas exceções? O servidor público civil, ele vai poder acumular 2 cargos de professor, ele pode acumular também um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico e pode acumular também 2 cargos na área de saúde que tenham profissões regulamentadas. Essa é a previsão constitucional do nosso artigo 37. Essa previsão, ela diz respeito apenas aos servidores públicos civis. Então, nós temos que, até essa emenda constitucional ser aprovada, ser promulgada, era totalmente vedada a acumulação de cargos públicos dos militares estaduais. A emenda 101 trouxe justamente uma mudança nesse sentido. O que ela fez? Ela acrescentou no artigo 42 o parágrafo 3º, tá? Vem ver comigo aqui como ficou esse parágrafo 3º. Diz assim: aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Então, olha o que a emenda fez. Acrescentou um dispositivo no artigo 42, que foi o parágrafo 3º, que diz que as regras de acumulação de cargos públicos dos servidores civis também vão se aplicar aos servidores militares, tá? Militares dos estados, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, tá certo? Então agora tu vai marcar o que na tua questão de prova? Que é possível a acumulação de cargos relativa aos policiais militares e ao Corpo de Bombeiro Militar, tá certo? Em relação à extensão dessa acumulação, o texto dessa emenda é um pouco confuso, né? Nós vamos precisar aguardar aí o posicionamento do STF, do STJ em relação à extensão, porque a emenda, o texto do parágrafo 3º diz que todas as exceções se aplicam aos militares. Porém, a intenção, de fato, do Congresso era permitir que o militar pudesse acumular o cargo de professor e da área de saúde, mas ele não especificou isso. Então, a gente vai precisar guardar os posicionamentos para poder analisar com mais cuidado a extensão dessa acumulação, tá certo? Não te esquece de um detalhe também. Essa acumulação, ela pode existir, mas tem que ter a prevalência da atividade militar, tá certo, gente? Então toma cuidado, deixa o teu estudo atualizado, acompanhe a gente por aqui, que nós vamos estar sempre te atualizando da melhor forma, tá bom? Obrigado e vamos junto.